Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi nessa quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. O ano apenas começou, estamos no meio da semana, graças a Deus por isso. Portanto, nessa série abençoada que estamos tratando nessa semana, vamos começar falando sobre a importância da pausa. Quando a mente pede pausa, essa é a série semanal. Limites, escolhas e saúde emocional. É a nossa série da semana. Chama mais gente para estar conosco aqui. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp se está fazendo sentido para você. Ative o sininho de notificações, se inscreva no canal primeiramente, né? Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para que você seja notificada sempre que houver um vídeo novo. E vamos juntos na temática para abordarmos aquilo que realmente importa. Cuidar da mente, cuidar do coração, cuidar da nossa vida espiritual é algo fundamental. E o Café com Psi já começou. Vamos juntos nessa jornada, sempre aqui de segunda a sexta-feira, às 6h15 da manhã, com um conteúdo novo, um conteúdo riquíssimo, baseado em princípios milenares e também na psique humana. Vamos juntos para a série dessa semana, para o capítulo ao qual nós vamos embasar hoje, o episódio de hoje. O episódio de hoje é escolhas que protegem a nossa saúde emocional. Chama mais gente para estar conosco aqui, diga aí nos seus grupos de WhatsApp, diga aí no seu Insta, diga aí nas suas redes sociais que o Café com Psi já começou. Já começou e vamos juntos para essa jornada. Ensinar, gente, escolhas que protegem a saúde emocional. Decisão consciente e preservação do adoecimento. Gente, a escolha, ela é muito importante. Escolher a vida, escolher cuidar da mente, é algo que eu e você precisamos fazer todos os dias. O grande problema é que as pessoas deixam de decidir sobre o cuidado e acabam liberando para o descuidado. E nós não podemos fazer isso com a nossa saúde mental, não podemos fazer isso com a nossa vida física, não podemos fazer isso com a nossa vida espiritual. Precisamos cuidar corpo, alma e espírito. Algo que nós precisamos cuidar. E aqui o Café com Psi não está aqui para passar pano para ninguém, e sim para te instruir na direção certa, no caminho certo, para que você possa ter uma vida mais assertiva nessa terra. Fazendo isso, você vai viver melhor. Vamos lá, gente. Evitar decidir também é decidir. Evitar decidir também é decisão. Também é decidir. Muitas pessoas deixam de decidir, deixam de tomar a decisão para que possam viver na zona de conforto. E isso também é uma decisão. E essa decisão pode trazer graves consequências, graves resultados na vida própria do indivíduo. E é algo que eu e você precisamos aprender. Decidir a não decidir também é uma decisão, e ela pode impactar negativamente no seu histórico pessoal, no seu histórico futuro, no contexto familiar, pode contagiar outras pessoas. A não decisão faz com que eu e você ficamos estagnados. Papel e caneta na mão. Anota, gente, anota. A decisão que nós deixamos de não decidir pode afetar o nosso futuro, pode afetar o nosso presente e pode afetar também a quem está no nosso redor. Gente, é muito importante que o ser humano tome decisões. Não haja precipitadamente, mas tome decisões debaixo de muita consciência, para que o resultado possa chegar. O que muitas pessoas querem é que o resultado chegue, só que eles não querem tomar a decisão. Como vai chegar um resultado bom se a decisão não está sendo de forma assertiva? É algo para mim e para você pensar. Decisões automáticas versus decisões conscientes.
A decisão automática é aquela decisão que você deixa para que o outro possa resolver, ou deixa a situação se resolver por si só. A decisão de forma consciente é aquela que você traz a autorreflexão, é aquela que você pensou antes de agir, pensou antes da tomada de decisão, pensou antes de executar, pensou antes de agir. Essa é a indicação mais correta. A decisão consciente é aquela que não vai trazer desgosto, é aquela que não vai trazer dor, é aquela que não vai trazer um mau sentimento. Pode sim uma tomada de decisão, ela não ser assertiva. Por mais consciente que a pessoa possa ter tido uma decisão, ela pode ter tomado uma decisão e aquilo não dar o resultado que ela esperava. Mas quando é de forma consciente, até essa dor ela é bem trabalhada. Até essa perca ela é bem trabalhada. Por quê? Porque você decidiu, você teve ação sobre aquilo, ok? Então é importante nós atentarmos para a decisão, não de forma automática, mas de forma consciente. A procrastinação, ela aumenta a ansiedade. Muitas pessoas estão procrastinando decisões, estão procrastinando as ações que precisam ser executadas. Gente, está na hora de nós deixarmos de lado aquilo que precisa ser deixado de lado. Deixar para depois só vai aumentar a dor. Executar é algo que precisa ser feito debaixo de muita consciência, debaixo de muita reflexão, mas precisa ser executado. Por quê? Porque há necessidade de ação. A procrastinação, ela vai aumentar níveis de ansiedade. Papel e caneta na mão, anota, gente. A procrastinação aumenta níveis de ansiedade. E nós estamos vivendo uma sociedade procrastinadora. Procrastina decisões, procrastina ações, deixa para depois e vai empurrando e não vai resolvendo. Não, precisa resolver? Resolva. Não fuja do problema, resolva. A resolução de um problema passa primeiramente pela ação da decisão. Então é necessário decidir, o que muitas pessoas não querem. Muitas pessoas não querem tomar decisões e aí ficam, deixando a vida ser conduzida de maneira dissoluta. E não é isso que nós precisamos fazer aqui, ok? Manter a rotina insustentável pelo medo de mudar. Muitas pessoas mantêm a rotina estrangulada com o medo da mudança. Ah não, se mudar aqui, vai mexer ali e vai... Calma, estrutura a mudança. Estrutura a decisão que precisa ser tomada. Não vai tomar uma decisão de forma precipitada, porque isso vai trazer, sim, sérios problemas. Agora, estrutura a mudança, estrutura o caminho a ser dado, porque você fazendo isso, você não vai ser pego de surpresa. Uma pessoa, quando ela quer fazer uma transição, eu vou fazer uma transição no emprego que eu estou trabalhando. Eu não trabalho na minha área, estou trabalhando em outra área, quero fazer essa transição. Como é o tempo? Qual é o desprendimento que eu preciso fazer? Qual o recurso financeiro que eu vou ter que armazenar para fazer essa transição de forma tranquila? O problema é que as pessoas não querem fazer isso. Quando elas começam a trabalhar, elas não querem arriscar, elas não querem dar o próximo passo. E aí é onde mora a procrastinação. Por quê? Não vou mexer nisso não, vou deixar para lá, não vou começar, não vou executar. É onde as pessoas estão perdendo o seu valor. Gente, uma ferramenta prática, uma dica prática para o meu e para o seu coração. Isso que está acontecendo te aproxima ou te afasta do equilíbrio? Uma pergunta, anota aí, ó. Isso que está acontecendo, ou isso que eu vou executar, a decisão que eu preciso fazer, me aproxima ou me afasta do equilíbrio? A pergunta é essa. Porque se te afastar do equilíbrio, tem alguma coisa errada. Olha só, gente, precisa ter equilíbrio, precisa ter harmonização, ok? Então, se a situação está te afastando,
dessa situação está te afastando do equilíbrio, da harmonização, é algo que você precisa reavaliar. Agora, não dá também para ficar somente ali, né? No equilíbriozinho, ai, aqui tá bom, aqui eu fico, zona de conforto. Não. A zona de conforto, ela não é boa, ela é instável, porque uma hora ela pode te afundar. Uma hora ela pode te afundar. Planejamento de microescolhas. Microescolhas, pequenas escolhas. Precisa de ter planejamento. Planejamento faz com que você tome melhores decisões. Planejamento faz com que você tome decisões mais assertivas. E fazendo isso, gente, não tem outro resultado. O resultado, ele vai ser positivo. O resultado vai ser para uma melhora. Então você precisa trabalhar em sua mente a execução da maneira correta, a execução da maneira sensata. É algo que eu e você podemos fazer isso de maneira simples, começando pelos detalhes, começando pelas pequenas escolhas, as micro escolhas. Eu falei micro aqui, gente, porque tem que ser aquela coisinha que você não dá importância. Muitas pessoas não dão relevância para aquele grãozinho de mostarda. Mas se a gente tiver uma fé como um grão de mostarda, foi dito isso nos princípios milenares para mim e para você. Então precisamos atentar para micro decisões, para micro escolhas, para coisas pequenas e relevantes que fazem total diferença no contexto geral do ser humano, ok? Vamos para a nossa reflexão bíblica de hoje? Vamos para a nossa reflexão bíblica de hoje para tratarmos aqui de algo muito importante para embasarmos todo o nosso conteúdo. E a palavra de hoje está quentíssima, hein? Provérbios, capítulo de número 4, versículo 26 e versículo 27. Provérbios, capítulo 4, versículo 26 e 27, que diz assim: considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Gente, o que eu aprendo com isso aqui? Precisamos firmar bem o nosso caminho. Precisamos saber tomar decisões. Precisamos andar com o olhar altivo, no sentido de olhar para cima, olhar para o alto, olhar para frente e andarmos de forma a trazermos segurança, a trazermos uma melhor decisão, a decisão mais assertiva. Porque a pessoa que anda errante pelo caminho, ela não consegue decidir. Ela não consegue ter segurança para tomar a decisão. E a tomada de decisão, ela começa nos pequenos detalhes. Ela começa endireitando o caminho, ela começa você tendo um posicionamento, não indo por um lado, indo para o outro a qualquer momento. Não. Fuja da maldade, fuja da mentira, fuja da malícia, fuja das coisas erradas, fuja da corrupção, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai levar você a lugar nenhum. Pelo contrário, muitas pessoas acham que fazendo corrupção elas vão ser beneficiadas. Muitas pessoas acham que contando mentiras elas vão ser elevadas. Não, não vai ser assim. Uma hora a casa cai. Uma hora a justiça de Deus prevalece. Porque contra princípios e valores não há argumentos, gente. Mantenha princípio e valor. Viva por princípios e por valores. Baseado aonde? Em princípios milenares. Porque estão dando certo há muito tempo. E muitas pessoas são errantes pelo caminho por não atentarem por esse pequeno detalhe, que é um grande detalhe na vida do ser humano. Se importe com a palavra da verdade. Provérbios 4, 26 e 27, ok? Escolhas pequenas sustentam grandes mudanças. Anota essa frase. Escolhas pequenas sustentam grandes mudanças. E se eu e você precisamos mudar drasticamente, radicalmente a nossa vida, começa nas pequenas escolhas. O grande problema é que muitas pessoas não se atentam a isso e querem as coisas grandiosas sem mudarem pequenas atitudes. Mude
aquilo que precisa ser mudado e você estará preparada para viver grandes mudanças, ok? Com isso, chegamos ao final de mais um conteúdo nessa quarta-feira. Eu te espero amanhã às 6h15 da manhã com mais um Café com o Psi. Desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Um grande abraço, Deus te abençoe.